crianças! A nossa história de hoje chama-se O Vampiro Desdentado. Isso mesmo, O Vampiro Desdentado. Essa história foi escrita por mim, Ricardo Alves da Silva e Davidson Antônio da Silva. Todo mundo sabe que os vampiros são seres sugadores de sangue com dentes extremamente pontiagudos para poder furar melhor o pescocinho das pessoas. Eles também são seres que têm uma força sobrenatural e geralmente têm uma aparência muito bela para encantar principalmente as mulheres. Mas o nosso vampiro dessa história, Antônio Augusto, era um vampiro um pouquinho diferente. Ele já havia sido assim, desse jeito, nos seus muitos anos de vida, nos seus 300 e poucos anos de vida. Só que agora ele era um vampiro desdentado. Já imaginaram um vampiro desdentado? Como será que isso aconteceu? Não foi porque ele deixou de escovar os dentes, não. Acontece que uma vez, numa noite, ele estava voando e cochilou enquanto voava e acertou a cara direto na torre de uma igreja. Ficou sem nenhum dente, quebrou tudo. Não ficou nada bonitinho, crianças. Além de desdentado, ele também estava enfraquecido, porque não conseguia sugar o pescoço de ninguém. E além de enfraquecido, ele também estava pobre. Pobre mesmo, porque o castelo onde ele morava, que era um castelo bonito, grande, acabou sendo tomado pelo governo, porque ele não conseguiu pagar os impostos. Ele morava numa casinha bem pequena, caindo aos pedaços, uma casinha bem pobre. Ele andava triste, muito triste, cada vez mais triste. E ele ficava mais triste ainda quando ele lembrava dos avós e dos pais que eram vampiros e o que é que eles pensariam dele numa situação dessas. Ele ficava então numa tristeza maior ainda, uma tristeza medonha, de dar dó. Nosso vampiro ficava realmente muito triste. Ele era o único vampiro vivo da família e provavelmente seria o último, porque ninguém queria namorar também com ele. Haja tristeza, né, crianças? Uma noite, ele estava triste, mas resolveu fazer um esforço e ir dar uma volta ali perto da casinha onde ele morava. Chegou numa rua estranha, silenciosa e resolveu ficar atrás de um poste de energia para ver se aparecia alguém e ele poderia se alimentar. Ficou lá escondidinho atrás do poste. Ele tinha esperança de alguém passar por ali. E foi o que aconteceu. Não demorou nem 5 minutos. Ele ouviu um barulho. Alguém vinha vindo, mas vinha vindo cantando alegremente. Todo mundo ama, todo mundo chora. Eu chorei um dia quando eles foram embora. Todo mundo ama, todo mundo chora. Eu chorei um dia quando eles foram embora. Era uma garota muito bonita, chamada Lili. Quando ela foi chegando perto do poste, o vampiro então, que estava escondido, se preparou para agarrá-la. Quando ele pulou para agarrá-la, tropeçou e caiu no chão. A garota então achou estranho e tomou um susto, mas não por ele ser vampiro. Não, ela nem imaginava que aquele senhor pudesse ser um vampiro. Na verdade, crianças, ninguém imaginaria, olhando para ele, que ele fosse um vampiro. Ela se assustou
porque ele, um senhor, caiu no chão na frente dela. Ela então foi logo ajudando a levantar e ele ficou prestando bem atenção no pescocinho dela. Ela não sabia que estava correndo perigo. Perigo? Grande perigo? Perigo nada, né, crianças? Ela não estava correndo perigo. Ela nem sabia o que é que aquele senhor era. Ela então estava tirando ele do chão quando ele olhou de novo para o pescocinho dela e quis abocanhar o pescoço, apesar dela ter o ajudado. Ele queria era sugar o sangue. Mas sabem o que aconteceu? Quando ele foi abocanhar o pescoço da garota, essa parte do corpo dele travou, paralisou e ele não conseguia mais fechar a boca. A garota não entendeu nada do que estava acontecendo, mas logo resolveu acalmá-lo e tentar procurar a dentadura dele no chão. Ela achava que ele tinha derrubado a dentadura no chão. Quando a boca do vampiro voltou ao normal, ele conseguiu dizer para ela que não estava procurando nenhuma dentadura, que ele não usava dentadura coisa nenhuma. A menina não entendeu, mas ele aproveitou e foi chegando bem pertinho dela e disse bem baixinho: hoje é a minha noite de sorte. A garota deu uma gargalhada muito maior e foi dizendo: sorte? O senhor está com sorte? Já tropeçou, já teve a boca paralisada? Isso é sorte, meu senhor? Ele então ficou muito bravo com ela por ela ter falado aquilo e resolveu tentar sugar o pescoço dela. Ele meteu a boca no pescoço dela e ela achou estranho, porque ele não tinha dentes. Ela achou que ele estava querendo beijá-la e foi logo brigando com ele, porque ele estava fazendo aquilo depois ela ter ajudado a levantar do chão. Ele então ficou muito mais bravo, levantou os braços no movimento e gritou: eu sou um vampiro! Ela deu risada novamente e falou para ele parar de inventar história. O vampiro, então, percebeu que não ia adiantar. Aquela garota não tinha medo mesmo. E o que ele fez? Resolveu, então, contar toda a história. Sentou ali mesmo no chão e contou toda a história para a garota Lili. A garota, então, ficou triste com a história dele. Ficou com muita pena, dó mesmo, e resolveu que iria ajudá-lo. Ela também resolveu contar a sua história. Disse para ele, disse para o vampiro, que ela era uma garota que tinha sido abandonada pelos pais e por isso morava ali naquela rua fazia muito tempo. Todo mundo ama, todo mundo chora. Eu chorei um dia quando eles foram embora. Todo mundo ama, todo mundo chora. Eu chorei um dia quando eles foram embora. Mas ela disse para ele que agora já não chorava mais, que já estava acostumada com a vidinha dela. O vampiro, mesmo assim, ficou triste com a história da garota e resolveu que podia ajudá-la. Como? Ele resolveu convidá-la para morar com ele. Isso mesmo, morar na casa dele. Será, crianças, que o vampiro Antônio Augusto estava querendo tramar alguma coisa para depois poder morder e sugar o sangue daquela garota? A garota Lili não tinha medo mesmo e resolveu aceitar. Mas, por precaução, colocou duas condições. Ela disse para ele:
que a primeira condição seria que ele nunca tentasse sugar o sangue dela, que ele nunca tentasse mordê-la. A segunda condição é que então ele teria que mudar os seus hábitos alimentares. O vampiro Antônio Augusto então coçou a cabeça e resolveu aceitar. Ele não tinha muito o que perder mesmo. Parece que não tinha muito o que fazer. Parece que a vida dele não ia mudar muito. E além disso, aquela noite realmente foi uma noite de sorte. Ele encontrou uma grande amiga, uma grande amizade. A garota Lili, então, pegou suas poucas coisas e foi morar na casa do vampiro. Quando ela chegou lá, sabe qual foi a primeira coisa que ela fez? Fez uma grande limpeza naquela casinha que, apesar de pobre, acabou ficando arrumadinha. Eles, então, começaram a viver ali, juntos. As coisas foram melhorando e dizem até que o vampiro ficou bem gordinho mesmo. E toda vez que ele pensava em morder o pescoço da garota, porque ele era vampiro, né, crianças? Então tinha vontade. Mas toda vez que ele pensava nisso, ele lembrava daquilo que eles tinham combinado, da promessa que ele tinha feito para ela. E não a mordia, mas tinha que sair correndo para a cozinha e pegar um tomatinho suculento e dar altas mordidas. A nossa história termina assim. Se você gostou, não esqueça de ir lá no meu canal no YouTube, apertar o sininho para receber novas notificações de novas histórias. Um beijo, crianças! Até a próxima história, que pode ser muito mais legal.